Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa, em mais um episódio do Apsi Descomplica. E é um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Nós estamos aí adentrando o mês de outubro, desejamos as boas-vindas para esse novo mês, que ele seja um mês abençoado, que venha de fato transformar vidas, cada um na sua individualidade, na sua particularidade. E como a cada 4 anos nós vivemos um período muito específico, né? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa conscientização política que é tão importante. Precisamos entender como que a política ela nos afeta diretamente. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando sobre partidos. Estou falando aqui sobre a conscientização política que eu preciso ter. Como que isso me implica na minha vivência diária, nas minhas rodas de conversa, nas minhas atuações, enfim. Segundo Aristóteles já dizia que nós somos um animal político. E por que isso exatamente? Nós precisamos entender como que esse contexto ele se aplica. Desde muito cedo nós somos seres que adentramos contextos sociais. Então, assim que você nasce, você já começa ali o seu primeiro ciclo social, que é a sua família, né? A sua família primordial, a sua família primária, seu pai, sua mãe, seus irmãos, se tiver. Então, a partir dali, o ser humano ele já começa a ser apresentado a regras, a contextos, a situações. Então, nós somos apresentados à sociedade, nós começamos a nos desenvolver enquanto sociedade, e até então, em uma certa idade, nós não entendemos o que de fato seria essa conscientização política. Apesar de, em alguns planos pedagógicos, algumas escolas já começarem a fazer essa transmissão para os nossos pequenos, né, mostrando a importância de você se colocar, cuidar dos ambientes, cuidar das situações, cuidar das coisas, ser responsável por algumas pequenas ações, claro que diante da idade que aquele pequeno ainda tem. E nós vamos crescendo e tomando consciência de como isso nos afeta, ou deveríamos tomar, na verdade, né? Então, eu quero conversar exatamente sobre isso com vocês. Será que nós estamos desenvolvendo a nossa conscientização política? Como seria exatamente isso? Será que eu tenho me questionado sobre o que eu tenho desempenhado? Qual o meu papel, qual a minha função? O porquê de eu estar aqui? O porquê de eu estar dentro daquele grupo? Qual a minha função dentro daquele grupo? Qual o papel eu exerço? Qual a minha influência? Conscientização política é entender tudo aquilo que está ao meu redor. Entender como me afeta, como eu posso me implicar nesse processo, como eu devo estar implicada dentro de todos esses contextos, e entendendo as responsabilidades de uma coisa muito importante que está prestes a acontecer agora nesse 6 de outubro de 2024, que é exatamente as escolhas dos nossos representantes legais. Nós precisamos estar lendo, nós precisamos estar entendendo qual é o histórico daquela pessoa, qual é a pauta, né, de atividades propostas. Nós precisamos estar conhecendo a história política daquela pessoa, quais os eventos que aconteceram na sua vida, o que isso implica a sua atuação. Então, nós precisamos entender todo um contexto. E como eu disse, enquanto seres sociais que foram apresentados lá, né, desde muito pequenininhos a esse contexto social, nós precisamos entender como que agora eu exerço a minha autoridade, a minha escolha, o meu poder de escolha. Esse é um dos poderes mais excepcionais que nós, indivíduos sociais, podemos ter, que é de escolher os nossos representantes legais, os nossos representantes governamentais, agora em instâncias municipais. Então, vale aqui a reflexão. Como que você tem feito a análise sobre aquela pessoa que você escolheu, que você decidiu, que melhor se enquadra nas ideias que você entende por política? E eu quero ressaltar, não estou falando de partidos, novamente estou enfatizando isso, mas estou falando exatamente sobre a sua conscientização, o seu processo, a sua vivência. Nós somos seres transitáveis e tudo aquilo que está sendo pautado, tudo aquilo que está acontecendo me afeta. E nós, enquanto cristãos, agora, né, aqui falando sobre esse contexto no qual estamos, dentro desse canal de uma instituição religiosa, nós, enquanto cristãos, temos uma posição a pensar. Nós temos ideias, explicitamente falando, que precisam ser defendidas, que precisam de um posicionamento.
Então, como que fica o meu papel? Como que fica a minha visão sobre aquela pessoa que eu estou elegendo, aquela pessoa a qual eu escolhi eleger, qual eu escolhi votar? Será que os princípios são os mesmos, as falas, as ideias, as questões a serem elegidas, né? As pautas, enfim. Enquanto seres políticos, seres sociais, seres de relacionamento como somos, precisamos entender como que todo esse plano me afeta, como que tudo isso diz respeito com a minha individualidade nas mais diversas áreas da minha vida. Então, você que está me assistindo agora, e talvez já tenha escolhido a sua pessoa, reflita bem sobre a sua decisão, reflita bem sobre aquilo que ela tem trazido à tona, que é importante estar né, trabalhando. Reflita sobre se ela muito bem te representa, reflita sobre a história, a construção, a origem, de onde essa pessoa veio, o que ela quer fazer, quais planos, enfim, tudo isso diz respeito àquilo que vai te atingir de alguma forma, sobre aquilo que vai chegar até você, tá? Os planos governamentais são pensados, planejados, a serem executados para que eu e você tenhamos coisas a usufruir. Tá? Então, a minha conscientização política, ela começa desde a minha autorresponsabilidade em eleger aquela pessoa, em escolher aquela pessoa. Eu quero citar uma coisa muito comum que, infelizmente, ainda continua acontecendo, que é a venda do voto. Muitas pessoas acabam vendendo o seu voto por um mero momento, uma mera situação, e esquece-se que aquela pessoa vai te representar por 4 anos. Aquela pessoa vai representar as suas ideias. E você? Qual ideia você tem sobre você se você já a vendeu por tão barato às vezes? Então, cuidado com aquilo que nós estamos vivenciando, com aquilo que nós estamos pregando, falando. Nós precisamos ser seres conscientes de tudo aquilo que está acontecendo me impacta e me impacta significativamente, porque eu posso ter coisas a usufruir ou posso não ter coisas a usufruir. Então, vale aqui a reflexão para que nós estejamos sendo sujeitos sociais conscientes desse processo de política tão importante que iremos vivenciar agora, tá? Sejamos responsáveis pelas nossas escolhas, que nós possamos gerir com maturidade emocional as nossas ideias, desejos e sonhos para uma vida, né? Para o melhor, para mim, para as futuras gerações ou para aquelas que estão aqui já usufruindo de tudo isso. Mas quero sair, né, terminar esse programa aqui, mas sem deixar de pedir para que vocês estejam seguindo aí as nossas redes sociais, @TV Promessa Viva, estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube, então siga as nossas páginas, cada vez mais estamos planejando conteúdos de extrema relevância para a sua vida, assim como esse sobre a conscientização política, e aí queremos aqui indicar uma ótima leitura, que é o livro do Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política, uma leitura indispensável para aqueles amantes da política, uma política que você vai entender criticamente e desenvolver a sua consciência, né? O Nicolas está aí como uma figura de fundo porque ele foi o escritor, né, dessa obra, a pessoa responsável, mas as questões que você encontrará ali são para que você desenvolva a sua reflexão e a sua conscientização política. Então, siga aí as nossas redes sociais, né, @TV Promessa Viva, Instagram, Facebook, TikTok. Em breve nos veremos para mais discussões interessantes aqui nesse canal. Até breve!